Amém, meus irmãos, vamos sentar? Vou chamar o nosso irmão Henrique, que vai ministrar a devocional nesse momento. Bom dia, irmãos. Convido os irmãos a abrirem em Lucas capítulo 16. Para quem estava aqui a semana passada, a gente começou uma caminhada na parábola do administrador infiel. Uma das parábolas mais difíceis da gente entender o que de fato Jesus estava querendo ensinar para aqueles discípulos. Uma narrativa bem complexa e aparentemente cheia de contradições, mas a gente investiu um tempo aqui refletindo quais eram essas dificuldades e o que de fato Jesus estava querendo ensinar. Vamos reler o texto e a gente vai hoje pensar um pouco na terceira aplicação que Jesus queria ensinar com essa parábola. Então, Lucas capítulo 16, versículo 1 até o versículo 15. Diz assim: Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado a cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: tu quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe então: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o senhor administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo: das riquezas de origem iníqua fazei amigos, para que quando aquelas que vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridicularizavam. Mas Jesus lhes disse: vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Irmãos, essa é a narrativa da parábola. Vimos então que existia um administrador que cuidava ali das terras ou de algum tipo de negócio deste homem rico. Esse administrador, ele roubava ou defraudava o seu senhor, e esse homem rico decide demiti-lo. Mas antes de demitir, esse administrador, ele, como um ato final da sua administração, decide chamar alguns devedores e aplica alguns grandes descontos naquelas grandes dívidas que aqueles devedores tinham. A gente viu também a semana passada que a intenção por trás deste ato era que ele queria cuidar, né, do futuro dele,
numa sociedade marcada por troca de favores, aquele homem almejava que, ao aplicar aquele desconto, aqueles devedores deveriam um favor no futuro e poderiam, de alguma forma, retribuir este favor a ele. E aí a narrativa causa um espanto, né? Quando o homem rico, em um ato inesperado, elogia aquele administrador. E a gente viu que o elogio não foi necessariamente sobre o que ele tinha feito, sobre a infidelidade dele ao homem rico, mas ao fato dele ter sido sábio e astuto ao agir daquela forma para garantir o futuro dele. E aí nós partimos então para a aplicação da parábola. Nós vimos a primeira semana passada, que dizia a respeito ao uso dos recursos que Deus nos dá na construção do nosso futuro no céu, né? Vimos que Deus espera que nós, crentes, hajamos de tal forma a utilizar os recursos que Deus nos deu para fazermos amigos e beneficiar a outras pessoas com estes recursos. Então, similar ao que o administrador fez ao beneficiar aqueles devedores com um recurso que não era dele, Deus espera de nós a mesma sabedoria e a mesma astúcia ao lidar com os recursos que Deus nos dá. A segunda aplicação diz respeito à generosidade. Vimos que a generosidade não depende de quantidade. Jesus está ensinando a nós que, se você não é fiel no pouco, também não será no muito. Vimos também que a nossa maturidade espiritual está diretamente associada ao modo como nós administramos nossos recursos, e que as verdadeiras riquezas ou as riquezas espirituais não serão confiadas àqueles que não são bons mordomos das riquezas terrenas. E nesses minutos que nós temos aqui, irmãos, a gente queria compartilhar rapidamente a terceira aplicação, que está dos versículos 13 ao 15. Então, o versículo 13, ele começa com uma afirmação de Jesus dizendo que ninguém pode servir a dois senhores. Essa afirmação, meus irmãos, me parece até de fato repetida, né? Nós vemos isso em outros textos das Escrituras, com a mesma mensagem sendo pregada. Mas a pergunta que eu faço é: você já se perguntou por que não podemos servir a dois senhores? Pensando numa situação do nosso dia a dia, eventualmente um servo poderia até servir dois senhores, né? É comum a gente encontrar pessoas que, em algumas profissões, de fato, demandam que ela tenha dois senhores, por exemplo, médicos, professores, profissionais da saúde. Um servo, meus irmãos, ele, porventura, poderia até servir dois senhores, né? Alguém que lida muito bem com gado ou com algum tipo de cultura pode muito bem realizar a mesma função para dois senhores em períodos diferentes e assim, ainda assim honrar esses dois senhores. Mas a pergunta é: o que está por trás dessa afirmação de Jesus faz de que ninguém pode ser escravo de dois senhores? E a verdade, meus irmãos, é que a natureza dessa verdade ela está fundamentada não na natureza do servo em si, mas na natureza dos senhores, né? É aqui que nós temos um problema, porque os senhores que Jesus está afirmando que não podem ser servidos estão explícitos no texto, né? E esses senhores são Deus e o dinheiro, né? Dois motivos pelos quais essa afirmação de Jesus é verdade. O primeiro, meus irmãos, é que Deus exige adoração exclusiva, né? Se nós lermos Deuteronômio 6, 4 e 5, diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças.
Irmãos, nosso Deus é um Deus que exige adoração exclusiva. E não existe adoração neutra. Se você não está adorando ao Senhor, você está adorando outra coisa que não é o Senhor. Então, a afirmação que Jesus faz sobre não podermos amar ou servir Deus e ao dinheiro, na prática implica que ou administramos o nosso dinheiro ou os nossos recursos, submetendo isso ao senhorio de Cristo, ou então estaremos amando o dinheiro. Josué, capítulo 24, 14 e 15, diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O segundo ato, irmãos, que nós podemos ver que Josué tomou é uma decisão diária de servir ao Senhor. Por trás da frase, eu e minha casa serviremos ao Senhor, existe um grande esforço que Josué, como líder daquela família e daquela nação, decidiram tomar diante do Senhor. E é exatamente isso que Deus espera de nós, na administração dos nossos recursos. Deus espera que nós, a cada ato, a cada momento, a cada gasto, a cada investimento, procuremos sempre honrá-lo e servi-lo a Ele e não ao dinheiro. O segundo fato, meus irmãos, pelo qual a afirmação de Jesus faz todo sentido, é que Deus e o dinheiro vão lhe fazer demandas diametralmente opostas. O dinheiro, meus irmãos, o amor ao dinheiro exige que o homem deposite sua confiança nele. O amor ao dinheiro exige que o homem deposite a sua lealdade nele. O amor ao dinheiro exige que nós depositemos nossa confiança e segurança nele. O amor ao dinheiro nos leva à cobiça, cobra sacrifícios e se apresenta como substituto de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, na primeira carta, capítulo 6, versículo 17, diz assim: Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Provérbios capítulo 18, 11 diz: Os bens do rico lhe são cidade forte, e segundo imagina, uma alta muralha. A verdade, meus irmãos, é que o mundo vai nos dizer: se você não pensar em si mesmo, ninguém vai. E Deus está dizendo: ame o seu próximo como a si mesmo. O dinheiro vai lhe dizer: tenha mais. E Deus vai lhe dizer: seja mais generoso, doe mais. As naturezas desses dois senhores são totalmente opostas e não podem conviver juntas. E nós vemos muitos crentes gastando horas e dias se perguntando quanto devem ofertar. Mas a pergunta que deveria ser não é essa. A pergunta que deveria ser feita é: quem é o Senhor da minha vida? É Cristo ou o dinheiro? E a resposta sincera desta pergunta é que deveria guiar a nossa prática na vida de generosidade. Então, meus irmãos, esse é o primeiro ensinamento o terceiro ensinamento que a parábola nos dá. A parábola nos convoca a assumir um compromisso de ser um verdadeiro servo de Cristo, e esse compromisso tem que ser renovado dia a dia.
Não existe possibilidade da nossa administração ser neutra. Não há como separar a administração financeira da nossa fé. Onde estiver o nosso coração, ali, onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. E seguindo o texto, meus irmãos, o versículo 14, Jesus diz o seguinte: os fariseus que eram avarentos ouviam tudo isto e o ridicularizavam. E nós vamos ver que Jesus direcionou essa parábola não para os fariseus, mas sim para os seus discípulos, mas os fariseus estavam ali e ouviram tudo o que Jesus disse. E duas reações que os fariseus têm à mensagem de Jesus. A primeira delas, versículo 14, diz que eles ridicularizavam Jesus. Ridicularizar, meus irmãos, desacreditar da mensagem de Cristo é a demonstração prática de um coração que estava cauterizado para a verdade. Os ensinamentos de Jesus em parábolas carregavam graça ao comunicar a nós verdades essenciais, mas também carregam justiça ao esconder dos fariseus a verdade. Eles ouvem, mas não escutam. Eles veem, mas não enxergam. Os seus corações estavam cegos para a verdade de Cristo sobre o amor ao dinheiro. A sequência do texto, se nós lermos um pouquinho mais à frente, a sequência vai deixar claro que a eternidade da autoridade da palavra de Deus não pode ser alterada ou atualizada para se enquadrar ao coração daqueles homens ou ao nosso. É o coração do homem que deve ser submetido à verdade e alterado para a glória de Deus. A segunda reação que esses fariseus tiveram, no versículo 15 diz: mas Jesus lhes disse: vós sois o que justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. A segunda reação dos fariseus a essa mensagem é a hipocrisia. E a verdade é que a aparente piedade deles pode enganar homens, mas não pode enganar a Deus. A noção que aqueles fariseus tinham, meus irmãos, sobre as riquezas era uma convicção errada. Eles acreditavam que riquezas terrenas eram necessariamente uma aprovação divina. Era também comum o pensamento deles de que pessoas ricas eram os mais prováveis candidatos para o céu. Jesus vai abordar esse assunto, por exemplo, lá em Marcos 10 e Mateus 19, quando Jesus diz que é mais fácil um camelo passar pela ponta de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. E é exatamente isso que Jesus queria apontar. Que de certa maneira os fariseus criam que as riquezas eram algum tipo de sinal de piedade. O que demonstrava, meus irmãos, o verdadeiro foco da religião deles, a hipocrisia. E a hipocrisia estava em demonstrar essa piedade externa através das posses que eles tinham e obter a aceitação e a glória dos homens. A primeira reação dos fariseus foi ridicularizar, desacreditar. A segunda foi se justificar a si mesmo. Racionalizar o pecado é a reação natural do nosso coração. Quando ouvimos uma verdade da palavra de Deus, a primeira reação da nossa natureza caída é racionalizar o que nós fazemos. E todo o esforço, tudo que esses homens faziam era no sentido de se mostrarem apenas externamente agradáveis.
O que Deus espera de nós é que nós nos arrependamos e abandonemos o nosso pecado. Essa é a reação que Deus espera de nós. E não adianta nós externamente sermos bonitos, porque Deus conhece o nosso coração. E isso nos deveria trazer temor e tremor. Me parece que é uma verdade elementar que nós continuamente nos esquecemos. E os irmãos vão se recordar do episódio de Ananias e Safira, que quiseram externamente parecer uma coisa, mas por dentro eram outra. E o final deles, qual foi? Morreram. A resposta final do crente é amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Irmãos, não há como nós permanecermos neutros nessa batalha. A palavra de Deus ela é clara ao afirmar que não há meio termo. Ou amamos o que Deus ama, ou amaremos o que Deus odeia. Por exemplo, agradar a homens é abominável aos olhos de Deus. Paulo, em Gálatas capítulo 1, versículo 10, diz: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Por exemplo, Zacarias capítulo 8, versículo 17 diz: nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Irmãos, finalizando, Deus espera de nós um coração conformado à imagem dele. E isso requer de nós que nós sejamos servos fiéis dele e não do dinheiro. A pergunta prática que nós podemos fazer é: se você olhar o seu extrato de conta corrente ou a sua fatura do cartão de crédito, ela serve ao Deus ou ela serve ao dinheiro? Deus espera de nós um coração que seja devotado a Ele e que na aplicação dos nossos recursos que Ele nos confiou, nós procuremos ser encontrados como administradores fiéis, utilizando cada habilidade que Deus nos deu para a aplicação desse recurso para o avanço da obra que Ele nos confiou. Amém?